Bom dia para você que veio mais uma vez viver bem conosco nessa manhã de quarta-feira. Bom dia a todos no estúdio, bom dia Fabi. Bom dia para você que mais uma vez nos recebe na sua casa. Recebe o quadro Casa e Estilo. Hoje eu trouxe para vocês mais uma pedida de uma telespectadora. Comentando comigo no supermercado sobre as matérias do programa, ela falou: Kélia, eu tenho na minha casa um abajur que eu adoro. Só que esse abajur, ele tá antigo e eu não quero me desfazer dele. Eu adoro o formato da cúpula. O que é que eu posso fazer? Minha cúpula tá encardida, tá feinha, mas ela tá boa, a estrutura dela tá conservada. Então, para essa nossa querida telespectadora, Dona Sônia, eu trouxe hoje uma matéria super especial. Nós vamos aprender a encarpar uma cúpula de abajur. Pois é, esquece a ideia de ter que jogar fora o seu abajur ou então ter que comprar outra cúpula. Se a estrutura dela estiver legal, nós vamos reaproveitá-la sim. Eu trouxe para nós hoje uma cúpula no formato de cone com uma base de 30 centímetros e o final de 10. É a que normalmente você vai encontrar para comprar nessas lojas de utilidades e decorações aqui da cidade. Ela tem 30 centímetros de altura e vai se transformar numa cúpula maravilhosa. Vem comigo! O que nós vamos precisar basicamente para fazer esse nosso abajur? A cúpula, um pedaço de tecido da sua preferência, aproximadamente para uma cúpula de 30 centímetros, 50 centímetros de tecido. Uma fita métrica, que você também, quando não estiver em casa, encontra em qualquer armarinho. Um giz para fazer a marcação, tesoura e cola quente. Aquela cola mesmo que a gente usa para enfeitar o aniversário das crianças, para colar tudo que vem pela frente, aquele bastãozinho que também você encontra nas papelarias. Então, o nosso primeiro passo é o corte do tecido. Kélia, eu poderia comprar mais tecido para não ter que fazer essa emenda? Pode, porém, normalmente você vai optar por um tecido mais bonito e esse tecido tem um pouquinho mais de custo. Então, se você quiser economizar o tecido, uma pequena emenda nele faz com que você economize uma graninha bem legal, que já dá até para comprar o restante dos aviamentos. Vamos ao corte? Com o tecido pelo lado do avesso, você vai fazer a medida. Antes, deixa eu mostrar para vocês. Eu optei por um tecido muito delicado, que no final vocês vão perceber que é o mesmo tecido, com algumas variações, é claro, de material, de uma peça linda importada de uma grife super famosa. Você encontra esse tecido nas principais lojas de tecidos aqui da cidade, sem dificuldade nenhuma. Aqui, como eu já disse para vocês, eu utilizei 50 centímetros desse tecido. Inicialmente, nós vamos fazer uma marcação. Essa é a nossa cúpula, 30 centímetros, 10 centímetros, com uma altura média de 28 a 30 também. Então, primeiro, nós vamos marcar o tecido. Você vai perceber que se eu fizer a marcação dessa forma, eu vou precisar fazer uma emenda nessa parte. Então, você pode fazer de uma outra forma. Você vai deixá-lo um pouco mais reto, de forma que estas sobras é que vão ser emendadas aqui no finalzinho, tá? Vamos fazer o corte? Para auxiliar, você pode usar aquelas famosas agulhinhas que nós conhecemos como alfinete. Só para eu marcar, com muito cuidado para não furar a cúpula, o local aonde eu vou fazer o corte. Então, eu coloquei um alfinetezinho aqui, ele já ficou firme, sem furar a minha cúpula. Você vai ver que aqui atrás ela está preservada. Porque normalmente toda cúpula ela vai ter um pequeno revestimento, né? Trago a outra parte e vou fazer a mesma coisa com um alfinetezinho. Eu vou ter algumas sobras de tecido, vocês percebem? E é essa sobra que vai ser a emenda da peça. Uma vez fixado, eu vou fazer o corte do excesso.
Se você quiser riscar para ficar mais fácil, é a garantia de que ele não vai sair torto, tá? Você deixaria sempre um dedinho. Se você estiver insegura, 2 dedinhos, que depois você faz o acabamento mais tranquilamente. Mas um dedinho é o suficiente para fazer a vira. Você faz a marquinha em volta dele todo para fazer o corte. Nós já vamos fazer esse corte agora, juntinho com vocês. E você vai perceber que vai ficar um excesso de tecido aqui. Aqui é que vai a nossa emenda. Como eu comentei com vocês, parte desse tecido eu vou poder emendar e fazer o acabamento do nosso da nossa querida cúpula. Percebem como ela acaba se fechando certinha? Eu vou passar uma costura rapidinho aqui para nós, mas se você não tiver máquina, você pode fazer isso à mão, com uma linha fina, bem delicada, que fica super natural. Aqui embaixo nós vamos fazer a mesma coisa, tirar o excesso. Ele tem que ficar bem uniforme com o outro, porque ele precisa dar a impressão de continuação do tecido.